Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Vana Crochê, me chamo Vanessa. Hoje eu vim fazer com vocês um passo a passo, por que essa mesa tá aqui recheada aqui de girassóis, né? Tem outras peças ali também. Aqui na verdade trata-se de uma encomenda de uma cliente, onde eu tô fazendo peças novas, a pedido dela, fiz esse porta-copos aqui, né? Que não tem aqui no canal, foi uma peça nova. E também esse porta-guardanapos de girassol, que na verdade já era um passo a passo que havia aqui no que tem aqui no canal, que é bem antigo, foi um dos primeiros vídeos que eu gravei aqui pro Vana Crochê. Porém, eu fiz umas adaptações, tá, nele, porque ficou realmente na época ele era mais, esse miolinho aqui era diferente e era feito com pontos baixos, eu queria algo mais prático, mais rápido para fazer, tá? E fiz nesse modelo com pontos altos e eu achei que ficou muito mais bonito, muito mais prático, vocês vão amar fazer. Gente, tá tão rapidinho e dá para vocês ganharem um dinheirinho legal porque ele quase não gasta material, tá? Ele ficou assim, ó. Olha que gracinha, na argola de madeira para combinar aí girassol, né? Natureza, botei aqui bem rústico e ficou lindo, gente, lindo, lindo, lindo. Então a gente hoje vai fazer esse passo a passo. Assim, desde já gostaria de pedir para vocês, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Vê se no vídeo aí embaixo não tá aberto aí com a opção em vermelho inscrever-se, é só você clicar ali, não paga nada, tá bom? É de graça para você esse conteúdo de crochê aqui do Vana Crochê. Eu faço tudo com muito carinho para vocês, para poder ajudar vocês de alguma forma, tá? Então clica aí, se inscreve, aperta a opção todas, tá? Que é aquele primeiro sininho que fica lá em cima, que aí o YouTube faz o trabalho de te avisar toda vez que tiver um passo a passo novo por aqui. Tem esse passo a passo recente, vou deixar linkado aqui no vídeo, aqui embaixo na descrição, o passo a passo desse porta-copos, que é novo também, tá? Pontuação nova. Fica a coisa mais linda, gente. Deixa eu mexer aqui na câmera para ver se melhora aqui o amarelo para vocês. Eu acho que agora ficou um pouco melhor. E aqui na mesa tem a encomenda da cliente, que eu vou fazer um vlog também para explicar para vocês quanto que eu cobro, né? O que eu gasto, quanto que eu cobro. E todos esses passo a passos aqui tem no canal, tá? Tanto os porta-guardanapos tulipas, esse aqui mais basiquinho, tá? Que é um mais tradicional. Tem o americano também. Tem lá o porta-copos tulipas, tá bom? Então, quando começar o vídeo, deixa o like, tá? Se você já curte meu conteúdo, já é minha seguidora aqui, minha inscrita, meu inscrito. Deixa pra mim o joinha, porque o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante, vai entregar para mais pessoas, ajudando assim o crescimento desse canal e eu trazer mais conteúdos aí para vocês, tá? Quem tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Eu demoro um pouquinho, tá, gente, para responder, porque tem perguntas assim que são mais complexas, né, que eu preciso estar parando para assistir o vídeo e tá respondendo vocês, porque eu posto vídeos aqui toda semana. Então, tem vídeos lá de 3 anos atrás que as pessoas pedem alguma dúvida e eu tenho que voltar no vídeo para poder ver o vídeo, para poder tirar dúvidas de vocês, tá? Então pode ser que demore um pouquinho, mas se for algo mais simples eu já respondo logo no mesmo dia. Não deixe de comentar não, porque o seu comentário pode ser a dúvida de outras pessoas e assim você ajuda outras pessoas também, tá? Se você participa de grupos de crocheteiras, não esqueça de copiar esse link e colocar lá para elas, tá bom? Nos grupos, existem outras redes sociais que tem aqueles grupos lá que todo mundo compartilha, Facebook, WhatsApp e Telegram, tá bom? Então façam isso, porque assim vocês vão estar enriquecendo aí. Eu vou ser super grata pela contribuição de vocês. E aí a gente vai ver esse canal crescendo a cada dia, eu trazendo mais conteúdos legais aqui para vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso passo a passo, que é esse aqui, a agulha e linha na mão, e bora começar a nossa videoaula. Então, para a lista de materiais, eu vou utilizar o Barroco Maxi Color. Esse aqui é o número 6. A cor dele é a 1289 Canário. Vou utilizar também o Barroco Maxi Color número 6. Essa cor aqui é a 7738 Café. Esses fios são 100% algodão. Vou utilizar também uma agulha de crochê 3 milímetros. Agulha de tapeceiro para os arremates 14, número 14.
cola jeans para os arremates, uma tesoura para cortes. Vou utilizar também uma argola de madeira, essas de cortina, tá? Essa daqui é 5 centímetros de diâmetro. E também eu coloquei aqui na tela para vocês verem essas sobrinhas de fio, né? Que eu estava trabalhando aqui com outras peças, americano, porta-copos, né? E aí essas sobrinhas de fios aqui eu vou utilizar para encher o meu girassolzinho, tá? Na verdade a gente não precisa nem encher muito, porque ele é pequenininho, né? Mas eu coloco só para dar esse boleadinho nele, tá? Nessa parte aqui, ó, para poder ela ficar mais gordinha aqui, tá bom? Então, se você não tiver sobrinhas de fio, você pode ou deixar sem, ou colocar um pouquinho de manta acrílica, tá bom? Se você já trabalha com esse tipo de material, de amigurumi, pode botar manta acrílica, tá bom? Mas é bem pouquinho, gente, quase não gasta nada nesse trabalho aqui. Bem, pessoal, antes de iniciar o vídeo, eu sempre aviso, né, sobre a questão da dificuldade, né, dos trabalhos que eu trago aqui, dos vídeos, quando não são para iniciantes. Nesse caso, essa peça não é uma peça para iniciante. Porém, muitas iniciantes me relatam, né, mandam relatos para mim, dizendo que conseguiram fazer a peça, né, acharam a videoaula até fácil, a explicação fácil, e conseguiram fazer a peça, tá? Porém, aqui no YouTube existe um recurso onde você pode estar diminuindo a velocidade do vídeo, diminuindo e acelerando, né? Para quem é já mais experiente, pode até estar acelerando o vídeo, botar um modo um pouquinho mais rápido, que vai conseguir também fazer essa peça, porque essa peça é muito fácil, gente, é muito fácil para quem já tem a prática do crochê, tá bom? E para quem é iniciante, é só diminuir e reduzir um pouquinho a velocidade do vídeo, tá bom? Tem um recurso aqui no YouTube, quem está no computador é na parte de baixo, uma engrenagem que tem aqui na parte de baixo. Quem está no celular é uns 3 pontinhos que você vai abrir na parte de cima, canto superior direito, tá ok? Então vamos lá. Eu recebo todos os dias mensagens de vocês perguntando por quanto que pode vender as peças, porém assim, eu não tenho como falar para vocês, porque tem essa questão das variáveis, né? Localização, divulgação, como é que você trabalha, se você trabalha pela internet, se você trabalha vendendo na mão, se você vende em feira, se você já tem a carteira de clientes, se você ainda está começando, tem muitas variáveis, entendeu? E aí, assim, o básico de você fazer o preço de uma peça é você pegar o custo do material. Não é muito funcional a pessoa pegar um preço que uma artesã cobra e cobrar o preço igual, tá bom? Porque o material que você comprar pode ser mais caro do que a dela. O tempo de confecção a pessoa pode fazer até mais rápido do que você. Tudo isso você tem que levar em consideração, tá? Ou você também pode ser mais rápido do que a pessoa. Então pode ser que o preço da peça fique um pouco mais em conta para você. Então você tem que ver tudo isso, inclusive colocar uma margem de lucro, tá? Acima, depois desses dois custos que você vai calcular, que é o custo de material e o tempo que você levou a sua hora trabalhada, você ainda vai ter que colocar uma margem de lucro, tá bom? Porque a margem de lucro, eu sempre reforço aqui no meu canal, que a margem de lucro é um a mais para você fazer reinvestimento no seu ateliê. Eu tenho um vídeo onde eu passo na tela todos os itens, né, cálculo a cálculo, explicando tudo direitinho para vocês, eu fazendo o preço de um americano, tá? E ali, por ali vocês vão ter uma noção e vocês podem, né, tá usando para o ateliê de vocês também, tá bom? Para vocês chegarem num preço e não ficar só dependendo de tá perguntando ou tá indo lá no perfil de outras artesãs para ver quanto que elas cobram, tá bom? Esse aqui, a margem de lucro, ela é bem grande, tá bom? Por você gastar pouco material e ele ser muito rápido de fazer. Se você já tiver a prática, você faz em menos de uma hora um porta-guardanapo desse, tá bom? Então dá para fazer bastante porta-guardanapos aí em um dia de trabalho e você vai... Então com isso, acaba que a margem de lucro fica um pouquinho maior, tá bom? Então vamos lá. Eu vou iniciar com um anel mágico, eu vou fazer assim, ó, vou dar um giro aqui nesses 2 dedos com o fio, cruzando aqui em cima, segura aqui com esses outros 2, passo a agulha aqui embaixo dos 2 fios, mas eu vou puxar o de cima, ó, o de trás, tá bom? Puxo, dou um giro na agulha, pego esse fio, passo aqui dentro dessa alça, ó, que eu fiz aqui com a agulha, passo aqui dentro. Agora eu formei um nó, tá? Vou tirar do dedo. Aqui é o nó inicial, tá bom? Puxo esse fio aqui, ó, que é o que
que eu comecei, o inicial, eu tiro, desenrolo ele aqui, ó, ele tá enrolado, eu desenrolo e puxo um pouquinho, tá? Deixo aqui um anel, ó, deixo essa argolinha aqui, porque eu vou trabalhar a primeira carreira aqui, tá bom? Venho aqui com a minha agulha, coloco dentro desse anel, puxo o fio lá de trás, trago pra frente, formando 2 alças na agulha, laço o fio, passo, faço um ponto baixo, ok? E vou fazer uma correntinha em cima desse ponto baixo e vai virar um primeiro falso ponto alto da primeira carreira, tá? Esse aqui é um falso ponto alto. Se você não sabe trabalhar com falso ponto alto ou não quer trabalhar, você pode estar fazendo 2 a 3 correntinhas aqui nesse primeiro ponto, tá? Não vai interferir em nada. A única diferença é que para mim fica visivelmente mais bonitinho assim, ó, com falso ponto alto, porque não aparece aqui a correntinha, tá? Ó, no trabalho, a correntinha inicial. Vou laçar o fio e vou fazer mais 15 pontos altos dentro dessa primeira carreira, dentro desse anel, tá? Pontos altos, ó, comuns, tá? Então, vem 3, quer dizer, 2, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. O total serão 16 pontos altos nessa primeira carreira, tá? Vamos conferir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ok? Pega esse fio aqui de novo, que tá aqui atravessado, puxa ele até o final, apertando bem, ó. Quem estiver trabalhando com barbante, cuidado na hora de puxar, tá? Esse final, porque o barbante normalmente arrebenta, tá? O barroco não, o barroco ele é mais firme, mas o barbante arrebenta. Então você vai puxando devagar, tá bom? Até ele ficar bem fechadinho assim, ó. E após a gente terminar esses 16 pontos, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar o fio. É isso mesmo. Então a gente já acabou essa parte aqui. Vou cortar o fio. Não precisa cortar muito grande não, tá? Puxo aqui direto. E agora a gente vai refazer esse último ponto aqui, ó. Coloco aqui na agulha de tapeceiro. Vou pular esse ponto, esse falso ponto alto, vou vir aqui no segundo, tá? No segundo, vou colocar a agulha, passando aqui no ponto, ó. E venho aqui no último ponto e coloco a agulha também na alcinha dele, ó. Passando lá pra trás. E agora eu venho aqui nessa alça aqui de trás desse ponto, só para poder fechar ele, ó. Prender ele, sem repuxar muito para não fazer um buraco aqui, tá? E aqui eu vou só passar numa alcinha aqui de trás, para ficar mais próximo desse início aqui. Ó, sem puxar, tá bom? Só ir passando, ó, sem puxar, tá? Porque agora eu vou fazer aqui um nozinho, tá? E vou jogar um pinguinho de cola. Pinguinho de cola. Dou um nozinho. Em cima da cola, um laço, na verdade, né? Dou um laço. Sem repuxar muito. Vou até sujar aqui um pouquinho, para ele colar bem, porque essa parte aqui vai ficar para dentro, não vai ficar aparecendo. Ok? E agora, como é que a gente vai fazer? Vamos fazer a outra parte, né? A gente fez a parte da frente, vamos fazer agora a parte de trás. Venho, faço outro anel mágico. Ó. Pego o fio, giro, passo dentro da alça. Tiro do dedo, tiro aqui essa alça que tá cruzando aqui, diminuo o anel. Venho aqui dentro, pego o fio, faço um ponto baixo e uma correntinha, primeiro falso ponto alto, e vamos repetir igual fizemos no outro, tá? Vamos fazer
mais 15 pontos altos aqui dentro. Eu vou só acelerar o vídeo, mas eu vou colocar 15 pontos altos, o total de 16 no final, tá bom? Igualzinho essa primeira parte aqui. Prontinho, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos, tá? Contando como falso ponto alto. Desenrola aqui esse novamente, puxo até o final. Puxo, 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 puxo até o final, até fechar bem. Quanto mais você fechar aqui, nessa parte, vai ficar mais bonitinho, tá bom? Porque aqui, ó, é o miolinho, aqui, ó, da flor, tá bom? Se ficar um buracão aqui grande, vai ficar aparecendo. Então, puxa bem. Agora, a gente vai fazer aqui diferente, tá? Vou colocar a agulha aqui, ó. Na correntinha de cima, tem aqui o ponto baixo e a correntinha. Eu vou atravessar a agulha aqui, nessa correntinha para fechar, ponto baixíssimo, fechar essa carreira, tá? Fechei. E agora, eu vou botar aqui a agulha. Nesse próximo ponto, eu vou pegar só a alcinha de trás dele, ó, coloco a agulha aqui, pego o fio, faço outro ponto baixíssimo, tá? Só para vir aqui para esse próximo ponto. Vou vir aqui com a minha outra parte, pego o fio, ó, pego aqui a agulha, passo aqui na alça da frente desse ponto para poder pegar as duas alças, tá? Ó, desse jeito. E já pegando as duas alças do outro lado, tá? Boto aqui, ó, o lado do avesso com o lado do avesso desse aqui, tá? E vou pegando aqui, ó, os dois juntos, tá? Porque a gente vai fechar juntos com pontos baixos, ó. Peguei as duas alcinhas, pego aqui o fio, trago direto, passo direto, ó. Desse jeito, ó. Vou fechar com pontos baixos, tá? Pronto, fechei o primeiro ponto. Venho no próximo, coloco aqui a agulha no ponto, venho no próximo ponto da outra parte, coloco a agulha, pegando as duas alças, pego o fio, trago e faço outro ponto baixo. Tá? A gente está costurando aqui, ó, com pontos baixos as duas partes. Coloco aqui o fio, ó, a agulha, desculpa, pego aqui o outro, não esquece de pegar as duas alcinhas do ponto, tá bom? Pego o fio, trago outro ponto baixo. E assim eu vou fazendo os 16, tá? Só que antes de eu terminar, a gente vai dar uma enchidinha nele, né? Conforme eu expliquei pra vocês. Pegar aqui, ó, vou fazendo ponto, tá? Não precisa apertar muito, não. Tá? Vocês podem fazer com a mão leve mesmo. Porque essa parte vai ficar escondidinha, não vai ficar aparecendo. Então, eu vou fazendo, ó, pegando as duas partes. Pego aqui. Ó, já cheguei na metade, né? Mais ou menos. Então, quando eu chegar aqui nessa metade, o que eu vou fazer? Tem esses fios aqui, né, do início. Eu vou fazer até esse primeiro aqui, ó, que a gente fez do anel mágico, que eu não prendi ele em lugar nenhum. Eu vou passar ele aqui só pra garantir dele não abrir, tá? Porque esse miolinho aqui abrir vai ficar feio, né? Então, eu vou só passar ele aqui com uma agulha, ó. Vou dar um lacinho nele. Desse jeito. E já amarro no outro que tá aqui, tá bom? Não sei se vocês conseguem entender aí no vídeo. Só para não garantir, só para não acontecer dessa primeira carreira abrir, né? Amarrei. Ó, amarrei ele, tá? E vou enfiar tudo aqui dentro, ó. Todas essas pontas, elas vão ficar aqui dentro, já fazendo aquele, para deixar gordinho, né? Quanto mais gordinho, mais bonitinho fica. E vou pegar aquele restinho, ó, os fiozinhos. Gente, eu recomendo que seja uma cor, de preferência da mesma cor, tá bom? Não peguem fio claro, porque pode ser que fique aparecendo nos buraquinhos, tá? Do crochê. Ó, vou enfiar aqui.
A manta acrílica também você pode usar, porém a manta acrílica também eu acho que fica aparecendo porque assim, na verdade a gente está trabalhando com pontos altos, né? A maioria dos trabalhos de amigurumi que usa manta acrílica, as pessoas usam pontos baixos, que são bem mais fechadinhos, né? Então, como a gente está usando ponto alto, que é foi uma forma que eu encontrei de é, agilizar o trabalho e ser um trabalho mais fácil, acontece de ficar uns buraquinhos um pouco maiores, né? Então, por isso eu aconselho, eu recomendo que vocês coloquem da mesma cor, tá? Do mesmo fio. Vou colocar só mais um pouquinho. Não precisa ser muito. Quando vocês verem aí que ficou bom, gordinho, tá? Ó, pra mim já deu. Pra mim já deu, ficou uma bolachinha, ó. E agora é só terminar de fechar. Vamos lá. Venho no próximo. Pego de trás. Cuidado para não pegar errado, tá? Não pular ponto atrás. Faço ponto baixo e assim vou seguindo até terminar. Pessoal que tiver alguma dúvida, não esqueça de me chamar, tá bom? Pode me chamar pelo Instagram, pode deixar aqui no comentário. A sua dúvida pode ser dúvida de outras pessoas. Quem também esqueceu, deixa o like aí pra mim, tá, gente? Tá bom? Porque o like ele faz com que o YouTube veja que esse conteúdo é relevante, que é um vídeo bem bacana, bem legal. Esse vídeo está cheio de dicas, né? Que eu deixo aqui como a minha experiência no crochê, tá? Então, não custa nada, gente. É só apertar esse botãozinho da mãozinha aí embaixo do joinha, tá bom? Deixa um curtir aí pra mim, incentiva aí meu trabalho. Aí eu trazer mais conteúdos bem bacana pra vocês, tá bom? Então, assim, ó, fiz aqui. Vamos conferir para ver se tem 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá? Então a gente não vai fazer mais ponto nenhum, porque senão vai aumentar a quantidade. Vou agora fazer o seguinte. Aqui é importante, gente. Se vocês cortarem errado, não vai servir mais. Tem que fazer de novo, tá? Então eu vou dar aqui mais ou menos aqui, ó, um meio metro, tá? Ou 1 metro de fio pra gente poder fazer essa finalização aqui atrás, ó. Tá? Amarrar na argola. Não precisa ser 1 metro, não. Pode ser um meio metro, tá bom? Essa distância aqui tá boa. Que a gente também, se a gente enrolar muito, vai ficar muito grosseiro, tá? Então, depois disso, eu tiro aqui da agulha. Ah, e se inscreva também, tá, gente, no canal. Se você tá vendo que tá o botãozinho aí embaixo do vídeo tá vermelho em inscrever-se, é só clicar nele, não paga nada, gente, é de graça, conteúdo de graça pra você. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, aqui é o primeiro ponto, tá? É o primeiro ponto que a gente fez. A gente vai pular ele, pra gente poder não correr o risco de aumentar um ponto aqui. A gente vai vir no segundo. Então eu passo aqui, ó, minha agulha de trás pra frente no segundo ponto. Puxo e venho no último, pegando a alcinha de trás e pego aqui esse ponto que a gente pulou, tá? Eu pego a alcinha dele também de trás e passo o fio aqui para trás. Na verdade, a gente fez uma alça em cima da alça do primeiro ponto. A gente refez, ó, tá? A gente refez uma alça em cima dele, pra gente poder não ficar com ponta a mais. Aqui, essa ponta de fio, a gente faz um arrematezinho assim nele, ó. Só pra prender, tá? Vou fazer assim e vou fazer assim, como se fosse um nó, ó. Só pra prender ele, pra ele não escapar. Desse jeito. E agora eu venho aqui em qualquer buraquinho do lado. Vou jogar ele aqui pra dentro, saindo pelo buraco do meio, ó. Ele vai sair aqui no buraquinho do meio. Pego a agulha, jogo aqui e passo ele lá pro meio. Prontinho. Reservo ele vai ficar aqui. Tiro aqui da minha agulha, tá? Essas sobrinhas aqui, a gente já vai guardar pra botar nos próximos.
E vamos trabalhar com fio amarelo, ó, ficou assim, ó, tá? Vamos trabalhar com fio amarelo, com as folhinhas. Eu tô fazendo girassol, gente, mas vocês podem usar a imaginação de vocês. Vocês podem fazer outros tipos de flores, tá? Outras cores também. Vocês podem, inclusive, fazer, ao invés de ser porta-guardanapo, vocês podem fazer chaveiro, tá? Aqui, ó, tem um aqui pronto, que eu não coloquei na argola, que eu não arrematei também, mas, ó, eu não coloquei na argola porque eu esqueci de deixar o fio grande aqui, né? Eu tava fazendo testes, na verdade, para poder tirar a peça e deixar a peça no esquema para gravar para vocês. E aí ficou, vai ser um chaveirinho que eu vou dar para alguém, tá? A gente coloca uma argolinha aqui de chaveiro e vira um chaveirinho bem bonitinho, ó. E fica aí de brinde para as clientes de vocês. Então vamos lá. Como é que eu vou iniciar? Eu vou pegar aqui, ó, qualquer ponto desse, somente a alça da frente do ponto, tá? Coloco a agulha. Não vou fazer nó inicial, vou só posicionar o fio aqui e trago aqui pra dentro dessa alça. Deixo aqui um pedacinho e vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Nessa mesma alça aqui, eu vou botar a agulha. Ó, coloco a agulha novamente. Pego o fio, trago, faço ponto baixíssimo. Venho para a próxima alça, somente a da frente. Pego o fio, passo direto, ponto baixíssimo. 3 correntinhas. No mesmo ponto, pegando a alcinha da frente, pego o fio, trago ponto baixíssimo. Outro. Venho aqui, pego o fio, ó, só na alça da frente, faço ponto baixíssimo, 3 correntinhas, no mesmo ponto, ponto baixíssimo. Só tem que ter atenção de não pular ponto, tá? Porque senão a folhinha não vai ficar assim, redondinha assim, tá bom? O que eu digo assim, não pular ponto, você vira aqui, faz o ponto baixíssimo, as 3 correntinhas, e aí não se atenta, pula pro próximo ponto, tá bom? Aí não vai ficar, a alça não vai ficar redondinha assim, tá? Então você volta no mesmo ponto, ó, que você fez, e faz o último ponto baixíssimo para fechar a alcinha, tá? Então eu vou fazer assim por toda a lateral, toda essa primeira carreira. 1, 2, 3. Pego o fio e fecho ponto baixíssimo, todinho, até o final. 1, 2, 3. Tá ok? Vou fazendo assim, vou cortar o vídeo para não ficar muito longo, mas não tem segredo. Quando chegar aqui, a gente volta para a próxima etapa. Pessoal, voltei aqui, ó, no último ponto para fazer com vocês, tá? Vou colocar aqui a agulha na alcinha da frente, pego o fio, ponto baixíssimo, 3 correntinhas, e no mesmo lugar, ponto baixíssimo. Desse jeito, tá? Como é que a gente vai fazer agora para passar lá para trás para trabalhar a segunda carreira? Então, como a gente vai fazer a passagem, tá? Para trás. Tira a agulha da linha. Agora vocês vão vir aqui no próximo ponto, ó, no primeiro, na verdade, que a gente começou a trabalhar. Coloca a agulha aqui no primeiro ponto, aqui, assim. Pega essa alça e vai passar aqui por baixo desse ponto, tá? Ó, passei para fechar, fechei, ó. Não vai ficar nenhum buraco aqui, tá? Vai ficar perfeito, gente. Quando chegar aqui atrás, a gente vai ajustar essa alça que ela ficou muito grande, tá? Então você puxa aqui um pouquinho, puxei, não muito para não apertar muito. Separa reserva essa ponta aqui que é o início, e agora aqui, ó, tem uma alcinha, tá? Aqui, ó, tem a alcinha de trás desse ponto, desse primeiro ponto. A gente vem aqui, coloca a agulha nessa alça de trás. Pega o fio e faz o quê? Ponto baixíssimo. Prontinho para começar a segunda carreira, tá? Tem que ser feito dessa forma, tá bom, gente? Porque senão vai ficar um buraco aqui, se você fizer diferente. E vamos lá. Agora a gente vai fazer 6 correntinhas, que são as pétalas de trás que são maiores. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Volto na mesma alça e fecho com ponto baixíssimo. Não tem segredo, igualzinho à frente, tá? Fecha aqui com ponto baixíssimo, ó. Primeira alça feita. Agora vamos para a segunda alça aqui, ó. Pego aqui, ponto baixíssimo e 6 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6. Volto na mesma alcinha, coloco a agulha e ponto baixíssimo. Venho na próxima. Ponto baixíssimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Na mesma alça, ponto baixíssimo. E assim vai ficando, ó, a partezinha de trás desse girassol. Tá ok? Vamos fazendo assim por toda essa carreira. Quando chegar aqui no final a gente volta, tá? Vou mostrar pra vocês como é que ficou. E a gente vai fazer o arremate dessa parte amarela, tá? Pra gente poder começar a botar, prender ele na argola. Então vamos lá. Pessoal, cheguei aqui na última alcinha para fazer a última pétala. E aí eu vou colocar aqui a agulha, ó. Vou colocar a agulha, pego o fio, ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E último ponto baixíssimo para terminar. Beleza? Prontinho. Agora como é que a gente vai fazer? Vou cortar o fio. Corto o fio. Puxo direto. E eu vou passar esse fio aqui, eu vou colocar aqui na agulha de tapeceiro. Atenção ao arremate, tá, gente? Para não ficar dando diferença aqui, tá? Com essa agulha de tapeceiro, eu vou colocar ele nesse primeiro ponto aqui, ó. Passando pelo primeiro ponto, aqui embaixo, tá? Na alça do primeiro ponto. Pronto, fechei, ó, tá? Aí eu venho aqui, ó, nessa alcinha aqui dele, só pra prender, pra ele não sair, pra ele não abrir, tá? Fechei. Desse jeito. E pego esse primeiro, esse ponto inicial, e vou passar pelo mesmo ponto, tá? Venho aqui, coloco, ó, no mesmo ponto que eu comecei na alcinha da frente. Agora eu vou jogar ele aqui pra trás. Passando no mesmo ponto que eu passei esse último. Ó, ficou assim, não deu diferença, tá? Aqui atrás, eu vou jogar um pinguinho de cola. Aqui onde tá eles dois, ó, no meio. Vou fazer um laço. E vou apertar, tá? Bem apertadinho para não ficar bruto. Ó, prontinho. Ele vai colar esse lacinho. Agora, eu venho, escondo essa ponta de fio aqui por baixo. Ó, vou esconder aqui embaixo. Puxa bem, tá? E passo cola novamente. Aí, passei muito. Corto. Colo aqui, ó, a pontinha do fio. Venho com o outro lado. Venho com o outro lado e faço a mesma coisa. Passo aqui embaixo. Puxo bem. Pra não ficar nada embolado aqui atrás, tá? Puxo bem. Jogo cola aqui embaixo. Ó. Sujo de cola e corto. Cuidado pra não cortar o trabalho. Aproveita esse sujinho de cola aqui pra colar essa pontinha, tá? Ficou assim. Agora vamos, ó, terminamos, tá? Agora vamos só prender a argolinha. A argola, o que a gente vai fazer? A gente já vai aqui, ó, passa o fio aqui por dentro pra posicionar a argola, pra ela ficar no meio, tá? Muito fácil também, gente.
Só prestem bem atenção no que eu vou fazer, tá? Aqui, a gente vai vir aqui, pegar um fio aqui assim, ó, mais ou menos. Um fio. Tá vendo o miolinho aqui? Não joga muito pro canto não, tá bom? Senão vai ficar muito grande, muito bruto. Deixa sempre mais ou menos centralizadinho aqui, nesse miolinho. Então, ó. Joguei o fio aqui. Agora eu vou fazer o quê? Vou passar por dentro da argola, tá? Passo novamente por dentro da argola. Já laçou pela segunda vez. Aí eu venho no ponto do lado. Eu passei nesse, agora eu venho nesse. Pegando a base do ponto alto aqui, ó. Peguei ele aqui, tá? Ele fica durinho mesmo, tá, gente? Puxa. Deixa ele na posição. Ó, puxa. Puxa bem, puxa, 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 pra não ficar frouxo. Passo aqui dentro de novo. Passei, né? Agora, nessa terceira vez, eu vou pegar o fio desse lado de cá, tá? Ó, eu venho aqui na direção e pego o fio desse lado de cá. Pra fechar aqui. Puxo. Vou passar ele aqui na argola de novo. Venho aqui em outro ponto, ou no mesmo ponto ou em outro ponto aqui que seja perto, para não ficar muito distante. Pego outro fio, puxo novamente. Ó, já tem uma, duas, três, quatro. Vou fazer só a quinta, tá? Passo o fio aqui dentro. Eu acho que 5 tá bom. Tá? 5 tá bom. Aí, vou passar pela última vez, desse lado de cá. Ó, só vou virar o lado, mas a gente tá do lado de cá, ó. Só vou virar pra pegar a agulha aqui, tá? Aí eu passo mais uma vez aqui desse lado. Prender bem, puxo bem, tá? Eu puxo, vou puxando, deixo ele bem durinho. Presinho. E agora eu já jogo um pinguinho de cola aqui, porque eu vou girar. Ó, joga um pinguinho de cola, porque agora eu vou girar, tá? Eu vou vir assim, ó, fazer isso aqui, ó. Dou um giro. Puxando bem. Dou o segundo giro. Ó, vai olhando aqui, tá? Pra ver se não tá ficando embolado. Coloco agora na agulha. Porque eu vou vir aqui, ó, nesse cantinho aqui, vou pegar um fio e vou tipo dar um nó, tá? Só pra segurar, pra ficar algo mais seguro. Ó, eu passo dentro pra fazer um nó. Tipo isso. Passo já cola também. Sujinho de cola aqui embaixo. Aonde eu vou dar o nó. Tá? Vou girar mais uma vez. Ó, passei mais uma vez. Puxo. Pra ficar bem apertadinho. E pra mim agora acho que já tá bom, ó. Já tá bom de agarrar. Agora, quando chegar desse lado aqui, já tá bom de girar, que eu digo, né? Quando chegar aqui nesse lado, eu vou colocar... Ó, vou fazer mais uma vez. Eu vou pegar aqui o fio, aqui embaixo. Vou fazer outro nozinho. Fazer outro nozinho. Bem apertado. E já vou
colocar ele aqui vou colocar ele aqui por baixo, saindo do outro lado. Vou arrumar um lugar aqui para enfiar ele, para sair lá do outro lado. Tá? Aqui, ó. Vai sair lá do outro lado. E aqui, nesse último lugar que ele vai entrar, eu também já vou botar um pouquinho de cola. Lá no buraquinho, ó, onde ele vai entrar o fio. Pronto. Ele tá aparecendo um pouquinho de cola aqui, mas depois vai secar e vai sumir. Beleza, gente? É isso, ó. Terminei, tá? Quem quiser dar um pinguinho de cola aqui também pode dar, mas eu não vou dar não, eu vou só cortar. Vou só cortar aqui. E prontinho, acabou. Dá uma puxadinha assim, ó, que aí a pontinha ela some. Ela entra. E acabamos, ó. Que perfeito, gente. Que lindo que ficou. Eu acho tão bonitinho, tão fácil. E a vantagem dele é que você pode usar o mesmo fio que você estiver fazendo os americanos, né? Os americanos, os porta-copos, tá? O fio que você estiver trabalhando, que é no caso o fio 6, você não precisa trocar, né? Fazer fio 4 nem fio amigurumi, nem outro tipo de fio. Então você pode, quem estiver trabalhando com barbante, pode fazer com o barbante, tá bom? E é isso, ó. Mais umzinho perfeito. Muito rápido, né, gente? Muito rapidinho. Então ficou aqui, ó, as 3 flores de girassol para vocês. Então, para quem já se inscreveu, já curtiu esse vídeo, já compartilhou, já deixou um comentário aqui para mim, faz o seguinte: quem assistiu esse vídeo até o final, deixa um girassol, um emoji de girassol, que eu vou saber que você assistiu até o final e que você fez essa peça, tá? Se você fizer e quiser me marcar lá no Instagram, também vou amar ver o seu resultado, vou amar saber que você conseguiu fazer, tá? E que você tá ganhando dinheiro aí com esses girassóizinhos. Ou você pode também presentear. Tem muita crocheteira que faz por terapia que faz para dar de presente ou faz para a própria casa, tá bom? Então deixa um comentário aqui para mim, deixa um girassol para eu saber que você assistiu até o final. Então, meu muito obrigada para quem já fez tudo isso e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!